Boa noite a todos, bem-vindos a mais um encontro, né, em como resolver seus problemas. Espero que todos vocês estejam muito bem, né? Gratidão pela presença de todos que estão aqui no Zoom e aqueles que estão aqui também estão aqui no. Só um minutinho. Tá, agora sim. Né, e aqueles que aqui estão também aqui no Instagram. Tá? Muito obrigado pela presença de todos vocês. E hoje, né, vou fazer algo assim um pouco diferente do que eu costumo fazer, né, nos outros encontros. É, eu sempre trago, né, já faz mais de um ano que nós temos esse programa, e sempre trago algo, com um tipo de ensinamento, algum tipo de dica, né, que te aprende junto, né, desse movimento da Era Dourada, para a gente trazer para o mundo, né, para o nosso mundo real, né, o nosso mundo o mundano, né, para o nosso dia a dia, para ajudar vocês no seu crescimento, né? Então, tem muitas informações, muitos assim, ensinamentos que eu tentei abordar ao longo do ano passado e desse ano para ajudar também vocês no seu crescimento. E hoje eu vou apresentar a fonte, ou seja, da onde a gente tem obtido essas informações, da onde nós estamos nos aproveitando para crescer, né, com esses ensinamentos que são muito profundos. E a fonte é exatamente esse que está aqui. Deixa eu colocar aqui, com licença, fazer compartilhar, opa, compartilhar minha tela. Tá. Isso só vale, né, para o pessoal aqui do Zoom, tá? Então, hoje o tema vai ser o próprio Diksha Yagna, que é a fonte, né, de tudo isso que eu procurei passar para vocês ao longo desse ano e do ano passado. Né? Diksha Yagni, o caminho que transforma a sua vida, né? Muito além do que você pode imaginar. E por que resolvi falar desse tema? Porque acho que está num ponto na humanidade, a gente está chegando num ponto meio de inflexão. Está chegando num ponto se a gente olhar para o mundo hoje, né? O mundo não está legal. A gente sabe muito bem disso. O ser humano não está bem. Não é que só o mundo, o ser humano não está bem. E existe uma saída. Existe, pelo menos essa que nós conhecemos, essa que eu vou apresentar aqui para vocês, e a saída é esse trabalho que se chama Diksha Yagna. E eu vou tentar explicar por que que a saída, ou pelo menos a que nós conhecemos. Se existem outras, eu não sei, tá? Mas essa saída que nós conhecemos é o Diksha Yagna. Uma saída para poder transformar a humanidade. É uma saída para que a gente possa realmente ter uma humanidade que que colabora e não que compete. Uma humanidade que respeita e não que tenta impor as vontades um sobre o outro, tá? Então, esse é o objetivo desse trabalho aqui do Diksha Yagni, e isso que eu vou estar apresentando hoje para vocês. E, novamente, né, vamos deixar as perguntas para o final. Ah, Geralmente eu falo que tento fazer a apresentação em torno de 40 minutos. Eu creio que essa aqui eu vou levar um pouco mais de tempo, porque eu vou estar trazendo informações de outros vídeos que eu fiz, outras lives que eu fiz, tá? Para tentar deixar assim bem claro para vocês onde se encaixa esse trabalho chamado Diksha Yagna. Aliás, não posso chamar de um trabalho, mas esse processo de crescimento, esse processo de aprofundamento. Primeiro vamos começar falando do contexto. Tá? Contexto hoje. Como é que está o mundo hoje? Né? Esse mundo que nós vivemos. É só abrir o jornal, né? Ou assistir um pouquinho de noticiário na televisão. Tá? E o que você está vendo? Guerras, estão falando de desigualdade, ou seja, poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco. Né? Esse tipo de desigualdade. Se não me engano, não tenho certeza assim do número, mas algo do tipo 1% da população mundial detém 80% do dinheiro, né? Da riqueza. E os 20%, e os 80%, ou melhor, os 99% só têm 20% dessa riqueza.
Então, isso é um mundo totalmente desigual, onde nós temos destruição, né, da natureza, né, é, crimes, né? Nossa, hoje o noticiário só aponta isto, né? Fome, bem, vocês sabem muito bem como é que está o mundo hoje. Mas vamos entender por que que o mundo está assim. Existe uma razão, mas é uma razão, não é uma razão racional. É uma razão que vem se você olhar o planeta, não só o planeta, mas se olhar para o universo como um todo. Então, por que disso? Então, por que que o mundo está desse jeito? O motivo, primeiro motivo, é o baixo nível de consciência da humanidade. Usando outras palavras, uma frequência muito baixa que nós estamos. A gente está vibrando de uma forma muito baixa. Ou seja, cada um de nós, cada um de nós nesse planeta, esses 8 bilhões de pessoas nesse planeta, estão, estou generalizando, evidentemente, estão vibrando numa frequência muito baixa. Tá? E se a gente pegar um ensinamento, né, de Ama Bhagavan, que ele fala o seguinte: o mundo exterior é um reflexo do mundo interior. Se todo mundo, 99,99% da população mundial, tem um baixo nível de consciência, está vibrando numa frequência muito baixa, o que que ele vai atrair aqui fora? Exatamente isso que nós vemos hoje em dia. São as guerras, são os crimes, né, fome, todos esses problemas que estão acontecendo aqui fora, somos nós, a humanidade que está causando. Ouçam bem, somos nós, cada um de nós aqui presente e o restante da humanidade que estão nessa frequência baixa, que está atraindo, criando essas situações ruins aqui fora. Agora, mas por que que o ser humano tem esse nível? Estou tentando dar, né, todo o porquê do que está acontecendo. Porque, no fundo, é algo natural. Pode soar meio estranho isso que eu estou falando, mas tem uma causa natural. Então, temos guerras, mas isso é causado pelo nosso baixo nível de consciência. Mas por que a humanidade tem um baixo nível de consciência? Aí que nós temos que expandir um pouco mais. Para poder entender isso, nós temos que olhar para o nosso mundo interior, né? Como falei aqui antes, o mundo exterior é um reflexo do mundo interior. E o que que tem dentro do mundo interior, né? O que está vibrando dentro de cada um de nós? Geralmente, né? Novamente estou generalizando. Geralmente temos o quê? Conflitos internos. Ah, nós temos mágoas, mágoas que talvez nós carregamos desde a infância. Ansiedade. Aliás, o mundo hoje é tão rápido que muitas pessoas estão realmente ansiosas, muito ansiosas. Temos raiva, temos medo, temos uma desconexão das outras pessoas, temos conexão de tudo, temos desconexão com o divino. A gente é desconectado até mesmo, né, nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos. Lógico, não estou falando que não gosta, que não tem amor, não estou falando isso. Mas sempre tem uma percepção que existe uma separação. E, e essa separação, ela vem exatamente dessa desconexão com a natureza, desconexão com o divino, desconexão com o todo. Então, esse é o estado interno do ser humano. Por isso é que a gente vibra de um nível muito baixo, ou de uma consciência muito baixa. Tá bom, legal, tá bom. Vamos dizer assim, entendi. Mas de onde veio isso? A gente nasceu assim? Sempre foi assim? A humanidade existe já há um bom tempo, mas sempre foi assim? Não. Aí que vem algo que nós temos que olhar de um ponto de vista muito mais amplo, que é o seguinte, que são a consciência humana, ela é impactada pelas energias
que vem do centro do universo. A consciência humana era impactada em função das energias que vêm, né, do centro do universo. Existe, né, no caso das escrituras hindus, eles falam de quatro tipos diferentes de energias que são emanadas do centro do universo. Estou simplificando, tá? Mas basicamente são isso. Que elas representam, por exemplo, né, nós temos as estações do ano, né, verão, né, o outono, inverno, primavera. Então, são quatro tipos diferentes de energia que vêm do centro do universo que acabam impactando a forma como o ser humano, a consciência humana funciona. Eu não vou entrar em detalhes quais são esses quatro. Tem um vídeo, das lives que eu fiz no ano passado, se não me engano. Aliás, aqui tem de um ano, é de março, que eu falei exatamente sobre por que o mundo está do jeito que está, onde eu explico um pouco mais, com um pouquinho mais de detalhes sobre essas quatro energias que a gente vai chamar aqui de eras, tá? Hoje o que está acontecendo? A humanidade está passando por uma mudança está entre duas eras. A gente está saindo de uma era chamada Era de Ferro, ou em sânscrito chamado de Kali Yuga, e estamos entrando numa era dourada ou uma era de ouro, chamada de Sati Yuga. Bem, qual a característica dessa Kali Yuga, que nós estamos saindo dela? É aquela que só existe, a consciência humana é apenas é uma consciência de separação. Eu e o divino, o todo, é apenas um conceito. É algo abstrato, eu não tenho relação direta com o todo, eu não tenho relação direta com esse divino. E nós estamos entrando numa era que é exatamente o oposto, que a consciência humana se torna divina. Olha só que maravilha, né? É consciência de Deus. A gente está entrando numa era que, né, vamos usar essa palavra, de a gente ter a consciência de Deus. De uma que a gente não tem experiência de divino para ter uma experiência do divino. Tá? Essa é a grande oportunidade que nós estamos passando. Isso está sendo oferecido para a humanidade hoje. Ou seja, é como se, é como não, é o que está acontecendo. O divino está mais próximo. Aquilo que nós podemos chamar de Deus está mais próximo. Ele tá esticando suas mãos para nos pegar, para nos receber. Mas tem um lado, ou seja, tem esse divino que está mais próximo, só que nós também temos que fazer a nossa parte. Porque essa mudança de consciência, apesar das energias estarem mudando, tá? Essa mudança de consciência, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer pela forma negativa, ou seja, uma destruição do planeta, onde no final acaba sobrando só, sei lá, 2.000 pessoas, tá? O restante da humanidade morre, ou pela transformação da consciência, ou seja, pela destruição da humanidade e aqueles que sobrarem vão, né, automaticamente ir para um outro nível de consciência e criar um mundo melhor. Ou a gente se adianta a isto. Ou seja, a gente começa a ter o esforço para poder transformar a nossa consciência, para poder crescer e ajudar a humanidade também a se transformar, sem precisar se destruir. Mas esse processo de mudança de consciência, ele envolve o, a conexão com o divino, porque o divino está ficando mais próximo. Lembrando, a gente está na Kali Yuga. Essa Kali Yuga teve uma duração de quase uns 5.000 anos. Tá?
Está no finalzinho da Kali Yuga. E foram 5.000 anos de estar totalmente alienado do divino. Lógico, a gente tem as religiões que nos deram noções do que vem a ser divino, do que vem a ser Deus, é, mostraram talvez alguns caminhos para criar um pouco de conexão, mas isso sempre foi muito fraco. Por quê? Não pela religião em si, mas porque a consciência humana é muito baixa. Então agora está sendo pedido que a gente comece a construir essa ponte, né, com esse todo, com esse divino. Tem o nosso esforço, mas junto com o nosso esforço também ter a ajuda do próprio divino. É interessante isso, porque essa mudança de consciência, ela requer uma mudança na forma como o nosso cérebro funciona. Para ter essa mudança no nosso cérebro, a gente precisa de uma intervenção, uma força maior, né? Aí que vem o divino, tá? Então é algo que nós temos que ter essa consciência, percepção. Eu preciso me aproximar mais, né? Eu preciso começar a me relacionar, eu preciso começar a criar uma ponte, né? Uma comunicação com esse divino, e ao mesmo tempo eu tenho que começar a me trabalhar. E dessa mudança de era, né? Como é que o divino vai nos ajudar, né? Como está falando, a gente vai precisar de ajuda do divino. Mas o divino, tudo bem, ele está se aproximando, mas ele ainda é algo, para nós ainda não é uma experiência ainda direta, para a grande maioria das pessoas. Aí que entra o papel dos chamados avatares. Aqui que entra o papel de Ama Bhagavan. Também tem um outro vídeo, né? Live do ano passado, que acho que é de abril, que eu falo um pouco mais sobre a Bhagavan. Entre lá no YouTube, depois vocês dão uma olhada lá no nosso canal, tá bom? Porque eu não vou entrar. Novamente, é muita informação, estou tentando condensar isso o máximo possível. Então, aqui, Ama Bhagavan, eles são esses seres que vieram da fonte, a fonte nós chamamos de grande luz compassiva. O que é a grande luz compassiva? A grande luz compassiva é a coleção, é o clube, vamos por assim, de todos os grandes seres que passaram por esse planeta, de todos os mestres, todos os sábios, todos os santos que passaram por esse planeta e cresceram em amor, cresceram em compaixão. E ao deixarem esse planeta, se transformaram em seres de luz. E então, essa grande luz compassiva ela é formada por esses seres de luz. Tem os seres individualmente e tem um coletivo que funciona como se fosse um único ser. Yama Bhagavan, que são que tem esse trabalho de desenvolvimento deles para estar nesse estado de avatar de mais de 850 anos. Ou seja, são várias encarnações aqui por esse planeta onde eles foram desenvolvendo o amor e a compaixão para poder voltar agora e nos ajudar a nos conectarmos com o todo, nos conectarmos com o divino, nos conectarmos com a grande luz compassiva e poder receber a sua ajuda. Tá? Então, vamos lá. Portanto, esse mundo que está sendo transformado, ele está num ponto de escolher para que caminho, ou se transforma pela destruição, e o pessoal que sobrar vai construir algo melhor, ou do jeito que a gente se transforma como um todo e a gente consegue manter toda a humanidade seguindo dentro dessa nova era, chamada Era Dourada ou Era de Ouro. E para isso nós temos os avatares, né? São seres humanos, né? Essas grandes. Vou usar o termo alma, tá? Eles não usam esse termo. Almas que, né, se encarnaram nesse planeta para nos ajudar, para nos ajudar. Então a gente precisa o quê? O relacionamento com o ser humano é muito mais fácil de se relacionar com a luz, por exemplo. Então por isso eles vêm em forma humana. E a missão deles é exatamente essa: ajudar a humanidade a crescer em consciência e sair do sofrimento que ela está vivendo hoje,
de elevar a consciência para ir sair do sofrimento. Bem, eu sei que algumas pessoas já colocaram algumas coisas aqui, mas deixa eu terminar, tá? Aí depois vou abrir para as perguntas. Vamos seguindo um pouquinho mais. Aí temos, então, o Amabhagavan, né? Eles têm um movimento chamado Movimento da Era Dourada, e esse movimento da Era Dourada está oferecendo um programa, que é o chamado 81.000 Diksha Yagna. 81.000 Diksha Yagna. Depois eu falo por que do 81.000. Qual que é o objetivo desse programa? É um programa para crescimento de consciência, né? Qual o problema que a humanidade tem hoje? É o baixo nível de consciência, está vibrando numa frequência muito baixa. Para poder crescer em consciência ou vibrar de um nível mais elevado, é necessário mudar coisas dentro no cérebro. Mas são mudanças que só podem ter uma intervenção divina. Aí, junto, eles estão nos ajudando a criar essa conexão com a grande luz compassiva. E com qual objetivo? Lógico, elevar a consciência humana, tá? Levar a gente para a Era Dourada, a viver num estado de alegria, de êxtase, mas focando no mundo. A gente vive no mundo. Eles querem que a gente tenha uma vida, né, equilibrada, tanto do lado mundano como do lado espiritual. O objetivo deles não é que a gente vá para as montanhas, se isole do mundo, né? Comece a viver dentro das cavernas, né? E pedir só conseguir comida ou das árvores ou pedindo esmola. Não, eles não querem isso. Eles querem pessoas, sim, conscientes, pessoas espiritualizadas que estejam no mundo. O que quer dizer no mundo? Que vivam bem, têm seu trabalho, que se sintam realizados profissionalmente, se sintam realizados financeiramente, que possam usufruir, né, aquilo que o mundo oferece, poder ir num bom restaurante, poder ir no cinema, poder viajar, ou seja, aproveitar as coisas legais que esse mundo oferece. E junto com isso, com um nível maior de consciência. Porque com essa consciência, a gente pode, além de atrair coisas melhores para nós, a gente também pode ajudar a criar coisas melhores para o mundo, tá? Então não é algo de, isso sim, isso não. Não, quero os dois. Essa, né, é o nosso crescimento e crescer bem, vivendo bem nesse planeta. E não quer ninguém como um mendigo viver, seu alto nível espiritual, ainda mais um mendigo, porque não ajuda. Tudo bem, não é que esteja errado isso, né? Mas é que ele quer que a gente possa ajudar os outros. Para poder ajudar os outros, a gente também tem que estar bem no mundo físico. Então, esse é o programa. E como é que é a estrutura desse programa? O processo, né? Acho que é melhor dizendo o processo. É um trabalho de um ano que ele começa agora, ele sempre começa no 1º de junho e termina no final de maio do ano seguinte. Então, é um programa de um ano, que acontece todos os sábados. No último sábado do mês, a gente tem um encontro com o Shri Bhagavan. Um encontro são quase 3 horas. Como a gente tem, primeiro ele responde perguntas que são enviadas para ele, ele responde, né? E nessas respostas ele está passando um monte de coisa espiritual, trazendo muita clareza sobre como é que o, nós funcionamos e o universo funciona. E depois a gente entra naquilo que chama de um processo, né? Aí é um trabalho assim, bem místico, tá? É, não dá assim muito para explicar, mas é um trabalho assim, bem místico, né? Ligado assim, a algo que ele quer trabalhar com a gente, com a conexão com a grande luz compassiva, e tem várias, vamos dizer assim, tecnologias que são usadas nesse processo. E nos outros sábados, nós temos aqueles chamados encontros de aprofundamento. Não são com o Bhagavan, mas são com a Tejassa, que é uma monja, né, que faz parte do grupo lá do GAN, né, do Golden Age Movement.
e ela vai trazendo mais ensinamento, vai aprofundando certas coisas que Bhagavan falou naquele sábado. Então, toda semana nós somos trabalhados, toda semana nós passamos por processos. E além disso, temos também um processo de cura, porque é muito importante, né, que o grupo dos 81 mil, que é o foco de Yamabhagavan, estejam bem de saúde. E tem um processo específico de saúde que acontece nas sextas e domingos. Tá? Tem relatos maravilhosos, né? Eu mesmo, né, recentemente, num processo, tem 2 semanas, que eu estava sentindo uma dor aqui na virilha, que era perto até de uma cirurgia que eu fiz de hérnia, tá? E eu estava me incomodando bastante. E nesse processo, tá, a dor sumiu, né? Não sumiu 100%, mas 95% ela sumiu. Ainda tem um pequeno incômodo, que é o próximo, quando eu for fazer o próximo encontro, participar do próximo encontro, você acabo com isso. Tá? Ou seja, algo que, uma intervenção divina para trazer cura física, mental, emocional e espiritual. Física em relação às doenças, mental em relação a uma forma de pensar que talvez está atraindo coisas negativas. Normalmente o nível de consciência é muito baixo, tá? Emocional, porque muitos de nós temos mágoas, muitos de nós temos traumas que vieram da infância e podem ser curadas nesses processos. E espiritual, talvez algo relacionado a outras vidas, sei lá o quê, tá? Então, e junto também nós temos uma vez por mês a chamada de Diksha da Lua Cheia. Ou seja, são programas para transformar a consciência do participante para que a gente possa vibrar de uma forma diferente, uma forma mais positiva. E quais são os benefícios de participar? Primeiro, temos benefícios internos e benefícios externos. Primeiro, benefício interno, se sente muito mais em paz, muito mais tranquilo, ah, vem uma confiança maior na vida. Perceba, gente, a nossa vida é uma vida feita de desafios para todo mundo. É uma vida de desafios. O nascimento já é um desafio, né? E a gente vai enfrentando desafio um atrás do outro. E esse mundo que está nessa transição, que está muito rápido, tá trazendo cada vez mais desafios. Já estão falando, a inteligência artificial vai acabar com empregos. São desafios, tá? Como lidar com isso? Isso traz muita segurança. Mas algo vai acontecendo na gente quando a gente vai passando pelos processos, se conectando mais com a grande luz compassiva, tem algo assim, não, ela está comigo. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. A grande luz compassiva, o universo, que é abundante, que é puro amor, está comigo, está me ajudando. Então você começa a confiar mais, né? A conexão, né? Sempre está desenvolvendo, nutrindo a conexão com a grande luz compassiva. E tem momentos que você simplesmente se sente alegre, sem motivo nenhum, tá? A gente tem até um trabalho que é Ananda com riso, né? Que é Ananda é alegria sem causa, né? Que a gente cai na gargalhada, tá? Traz amor. Cada, a gente não vou falar que eu cheguei nesse ponto do amor sem causa, mas a gente começa a olhar as pessoas de uma forma diferente, a gente começa a olhar a natureza de uma forma diferente, os animais de uma forma diferente, ou seja, tem algo que vai se abrindo mais para o outro, tá? Isso leva a um amor sem causa. E a gente não fica mais carregando cargas emocionais. Não sei como é que é com vocês, mas sabe aquela situação, às vezes você passa por uma situação, algo aconteceu e você fica com algo ruim, né? Fica meio com raiva de uma pessoa, tá? E aquilo, né? Antes do Diksha Yajna, aquele evento, aquela raiva, aquela emoção ficava comigo um bom tempo. Ficava, não é que ficava 5, 10 minutos, ficava talvez 2 dias, 3 dias, tá?
Dependendo da situação, até muito mais tempo. Aliás, talvez vocês tenham até situações da vida que vocês estão carregando uma mágoa de uma pessoa que talvez há anos você está carregando isso. Isso que a gente chama de uma carga emocional. Hoje em dia, não é que não tenha emoção. As emoções estão aí, né? Raiva, né? Tem raiva, tem inveja, tem comparação, tem, bem, sei lá, vocês conhecem bem a gama das emoções. Elas vêm, mas elas não ficam. Elas não ficam mais vibrando. É algo aconteceu, veio aquela raiva, sei lá o quê, 5 minutos depois ela vai embora. Não fica mais. Por isso que vem paz. Aí a vida começa a ficar mais leve, tá? Esses são alguns dos benefícios internos. E quais são os benefícios externos? Vamos pensar na vida, né? No prático. Ah, como você está diferente internamente, tá? Você começa a melhorar os seus relacionamentos. Você tem relacionamento com pai e mãe, com filhos, com companheiro, companheira, com amigos, com colegas de trabalho. Você começa a agir de forma diferente. Às vezes você nem age de forma diferente. Só pelo fato de ter mudado algo internamente, o outro já muda. Que a gente impacta o outro também, mesmo não sabendo. Então, os relacionamentos ficam melhores, ficam mais gostosos, ficam mais interessantes. Isso acaba afetando a sua prosperidade, fica mais fácil ganhar dinheiro, afetando a sua saúde, né? Como falei antes, tem um processo específico de saúde. Como falei, desafios sempre temos. Nessa vida é uma vida de desafios, mas a gente fica mais fácil a achar saídas, achar a solução para os problemas. A nossa ação no mundo não é mais uma reação. Como assim uma reação? Reação é quando algo acontece aqui fora e você tem uma emoção que veio, né? E você reage em função da emoção e não do evento. Isso a gente chama de reação. Agir é agir em função do evento e não da carga emocional. Então, as coisas ficam mais fáceis, fica mais fácil resolver problemas, porque você tem mais clareza, a gente usa muito sistema fluir com a vida e as coincidências vão se tornando cada vez mais milagres. Sabe aquelas situações, né, de conseguir uma vaga fácil, né, no estacionamento ou na rua, tá? Ah, pensou em alguém, aquela pessoa te liga. Que a gente sempre chamou isso de coincidências, né? Tá? Mas isso vai tomando uma outra dimensão, né? Uma outra dimensão, como falei, de milagre de cura, como aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas, ou seja, é a intervenção direta do divino na sua vida, porque você está se conectando com ele e trabalhando a sua consciência. Bem, e por que 81 mil? Deixa eu explicar um número. Esse número, na verdade, varia. Ele varia em função da população mundial. É 0,01% da população mundial. É, se hoje a gente é 8 bilhões e 100 milhões, então dá 81 mil. Talvez já esteja até mais, talvez seja 8 bilhões e 300 milhões, então seriam 83 mil. Mas só para não ficar sempre mudando o nome, né? Então, fixar em 81 mil. E por que a gente pensa sempre em 0,01%? Porque cada pessoa, cada indivíduo, ele está conectado com outras 100 mil pessoas. Perceba, né? Eu estou falando aqui não no nível consciente, tá? A nossa conexão acontece no nível bem inconsciente. A gente está conectado com 100 mil outras pessoas. Em que sentido é esse? Se eu me transformo, se eu mudo, se elevo o meu nível de consciência, de uma forma e outra eu estou impactando, influenciando outras 100 mil pessoas. Não, talvez não no mesmo nível de transformação que está acontecendo comigo, mas com um certo nível, estou impactando essas outras pessoas, assim como elas estão impactando.
tá? Talvez algumas dessas pessoas que eu estou conectado já estão em depressão, isso pode me levar também para uma depressão, tá? Às vezes sabe que você acorda sendo de mau humor ou triste, sei lá, você não sabe o motivo. Talvez seja porque dessas conexões que nós temos com as outras pessoas, nesse nível mais inconsciente. Então, por isso que o objetivo de Yama Bhagavan, o objetivo do movimento do Diksha Yagna, é trabalhar essas 81 mil pessoas, que é muito interessante, né? Eles não precisam trabalhar a humanidade toda, eles precisam trabalhar nesse número, nesse 0,0, acho que faltou um zero aqui, 0,001% da humanidade, tá? Nisso que eles têm que trabalhar. Fazendo o que com essas pessoas? Vivendo em alto nível de consciência, né? Ou seja, com o cérebro transformado, com o coração aberto, né? Vivendo em amor e vibrando de uma forma mais elevada. Quando esse grupo chegar nesse nível, ele vai poder transferir o seu estado para outras pessoas e assim transformar a humanidade. Né? E o Bhagavan chama muito esse grupo do o exército do amor, porque é uma transformação pelo amor. Né? E quanto mais você vai levando mais sua consciência, o seu coração vai se expandindo, vai se abrindo mais. E você vai se conectando com mais e mais com as pessoas. Aí que a gente chega no chamado amor incondicional. Não estou aí ainda, tá? Tá? Mas esse é o processo. A gente chega no amor incondicional e simplesmente você se entrega ao todo. Tá bom? E, vamos lá, o que mais eu pus aqui? Co- Antes de eu falar, né? Estou já finalizando, tá, gente? Logo eu já vou para as perguntas aqui, eu já tenho algumas aqui no Zoom. Ah, quanto custa para você? Pensa o seguinte: se a gente for dar um valor, né? Um valor monetário, quanto custa para você viver com ansiedade, viver com conflitos, ter mágoas, viver com mágoas, talvez você está carregando há anos, ter sofrimento, sofrer por várias coisas, tá? Ter dificuldades nos relacionamentos. Pega essas coisas que a gente chama de negativas, que todos nós temos, tá? Uns mais, outros menos, tá? Mas se fosse quantificar isso, dar um valor monetário, quanto você acha que isso custa para você? Quanto que isso está, quando eu falo custo, é no sentido de estar drenando algo seu, tirando a sua energia, te colocando para baixo, tá? Esse é o custo. Pensa aí num número, tá? Lógico, fictício, né? Agora, qual o valor, quanto vale para você, né? Se você tivesse que chegar e falar, né, ó, você quer ser feliz, tá? Custa tanto, o valor é tanto. Quanto que você pagaria? Quanto você pagaria para viver em paz? Quanto você pagaria para ter alegria, ou ter mais, viver em alegria, independente da situação? Ter mais confiança na vida, achar com mais facilidade solução para os seus problemas, para as suas dificuldades. Quanto vale você ter um divino que só pensa em você? É porque a gente fala muito disso do divino pessoal. Sim, o divino é todo, mas a forma como cada um se relaciona, ela é pessoal. É como você ter um amigo que é só seu, o seu melhor amigo, ele é só seu. Quanto que vale isso? Quanto você pagaria para ter isto? Então, se tiverem uma noção do que vocês estão perdendo por estar vivendo talvez com ansiedade, com conflitos, com mágoas, com dificuldades de relacionamentos, vocês viram aí, poxa vida, se eu posso sair disso, quanto que eu banco para poder sair disso? Tá? O Diksha Yagna, como falei, é um programa de um ano que está se iniciando agora em junho, tá? E começou já as inscrições para o programa. A gente está indo para o sexto ano. Ah, poxa vida, mas eu não posso começar agora? Pode, tá? Não depende. Você pode começar a qualquer momento.
Você não precisa ter 20 anos de experiência, né, para estar no Dictionary. Né? Você pode estar ouvindo isso hoje pela primeira vez e você pode participar. Tá? Porque, entendo, né, nós estamos, é um trabalho, né, que é uma Bhagavan, mas com conexão com o divino, com conexão com o todo. E o todo tem esse poder de fazer a transformação que cada um de nós precisa. Lógico, a gente tem que fazer a nossa parte, que é o trabalho de consciência, mas temos com a ajuda do todo, tá? Do que a gente dá o nome de divino ou da grande luz compassiva. Então, por isso, vocês podem entrar em qualquer momento. Porque esse trabalho, ele não é um trabalho assim que é um chamado, tá? Isso aqui é um chamado. Talvez muitos de vocês aqui já tiveram trabalho de experiências de vidas passadas, talvez de conexão com o divino, tá? E agora é um momento que ele está te chamando de volta. Então, independente se você já está no movimento ou não, por isso que não importa se você está começando agora ou se já tem experiência na chamada área espiritual, tá? Porque você tem algo que é uma bagagem que veio antes, que possibilita que você se desenvolva rapidamente. Às vezes, até uma pessoa nova se desenvolve até mais rápido que alguém que está há muito tempo já com o movimento. É impressionante isso, tá? Então, você pode se inscrever a qualquer momento. E quanto que vale isso? O investimento para esse trabalho é 200, $625. Dá uns R$ 3.300, 400, tudo depende do dólar. Aliás, o dólar anda baixando, ele baixou um pouco mais hoje. Tudo depende do valor do dólar, mas em torno de R$ 3.300, 3.400. Que pode ser até parcelado em 3 vezes, mas isso tem que se inscrever agora até a quinta, hoje é dia 13, então até quarta-feira, tá? Porque isso não são como, né, como aqui no Brasil, que a gente faz parcelamento em 10, 12 vezes, mas isso é algo muito típico do Brasil. Os outros países não funcionam, essa parte financeira não funciona, do cartão de crédito não funciona desse jeito. Então, a gente conseguiu isso, né, que eles fizessem esse parcelamento, mas eles têm que fazer uma inscrição e pagamento até agora, até o dia 15. E as inscrições estão abertas, né? Eu tenho aqui a Margaret, que está me ajudando aqui. Margaret, por favor. Isso, ela já colocou aqui no. Como não era para ter mudado isso aqui. Aqui no chat tem um link, tá? Para vocês terem mais informações. Depois vocês podem também estar mandando tirar dúvidas comigo e também depois estar mandando, entrando no nosso site, que é esse é o site que ela colocou, tá? Tirar dúvidas com a gente, mandar mensagem para a gente, tá? E muito bom pode falar, poxa, mas $625, mas é caro. Gente, é mais barato que um smartphone, né? Esse valor, ele é mais barato que um notebook básico, né? Um notebook básico. Ele é o preço de uma geladeira boa, né? Não, dessas inverters, né? Aliás, é até um pouco mais barato que uma geladeira inverter, né? Aquela que tem um freezer embaixo. Ou seja, te olhando assim só o valor, aí pode achar caro. Mas se você começa a comparar com outras coisas que a gente às vezes quer ter, ele é mais barato. Se comparar com aqui, uma situação né, de viver mais em alegria, de ter mais confiança, de perceber que você tá cada vez mais próximo com o divino, que há menos ansiedade, há menos conflitos, menos mágoa, e eu acho que o valor é muito baixo, tá? Mas aí é só um convite para vocês, cada um, né, sabe o que precisa, tá? Aqui, antes de a gente estar encerrando e passar para as perguntas, fica aqui o convite também para quem não conhece aqui os nossos trabalhos, entrar aqui no nosso grupo do Telegram, eu pus aqui o QR Code, depois a Margaret coloca aqui até o link, aqui no chat, tá? Ela até detalhou mais aqui o que você vai ter, né, aqui no Diksha Yagna. Também participe. Nós temos outros programas também. Então, mas esse aqui eu estou falando que é aquele que é a cereja do bolo. É aquele que traz a maior transformação
e de uma forma mais rápida que os outros programas. Mas cada um sabe do que precisa, tá? Aí fica com vocês aí. O que que vocês acham? Se estão sentindo esse chamado, tá? Que se estiver sentindo aquela coceirinha interna, cara, não pensa, faça. Não tem como se arrepender desse trabalho. É impressionante, é muito profundo, muito transformador. Bem, já falei bastante, agora deixa eu aqui vir para as perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, deixa eu até colocar o óculos, fica até mais fácil de ver. E ver é principalmente aqui no Instagram, que aí não conseguiria ver. Vamos lá, gente. Alguém colocou aqui, Kali Yuga, e não esperar alguém salva os outros. Tá vendo um problema, tem que ir lá e resolver. E complicado porque acopla muitas variáveis que só com a consciência eterna é possível acender e resolver, se permitindo no Kali Yuga. Não sei se eu entendi direito aqui, né? Então, mas Kali Yuga entendo o seguinte: é esse período que a gente está saindo dessas energias, né, que estão impactando a nossa consciência de uma forma muito baixa, tá? Então, perceba, não que a gente não tenha que agir no mundo, tá? Independente se você é uma pessoa de um nível de consciência baixa, um nível de consciência elevado, não importa, você tem que agir nesse mundo. Se algo está acontecendo, tá? Você precisa agir para resolver aquela situação. Você precisa agir para resolver aquela situação. O que acontece com uma pessoa que está no nível de consciência mais elevado, tá? Ele consegue ver aquele problema de uma forma totalmente diferente e achar soluções mais criativas para aquela situação. Uma pessoa que está no nível de consciência mais baixo, às vezes nem acha solução. Ou acha certas soluções que talvez vão criar até mais problemas para ele, tá? Então, isso que a gente não está falando, agora você vai estar num alto nível de consciência, você não vai precisar fazer mais nada. Não é isso. Você talvez ainda vai precisar trabalhar, você ainda vai precisar, né, ter dinheiro para pagar seus boletos, tá? Mas você vai conseguir essas coisas de uma forma muito mais fácil, sem peso. Pessoa que está no baixo nível de consciência né, tá sempre reclamando, está sempre se esforçando e o negócio não dá certo, sempre dando murro em ponta de faca, tá? Às vezes até consegue as coisas, mas é sempre com muito mais esforço. Um nível mais elevado de consciência, um pouco esforço, porque você tem ajuda do divino. Quando vai acabar a era da Kali Yuga, a gente está num período de transição, tá? Bhagavan fala que a gente está terminando a Kali Yuga, já está começando a Sati Yuga. Como é que a gente sabe que está começando a Sati Yuga? Se olha para a tecnologia, o que está acontecendo em relação à medicina, que estão surgindo possibilidades de cura de doenças que antes não eram curáveis, tá surgindo isso. Tá? Esse é algo, é uma característica dessa nova era, tá? Basicamente, nesse um dos últimos encontros com o Bhagavan, ele falou algo em daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos a gente vai ter coisas mais evidentes dessa nova era que está entrando, que é a chamada Era de Ouro ou Sati Yuga. Ah, eles são encarnados, né, com essa missão, sim, Ama Bhagavan, estão aqui encarnados, ou seja, é o divino, a grande luz compassiva, encarnada aqui com essa missão. Do quê? De levar a humanidade, para acabar com o sofrimento da humanidade e levar a humanidade para a Era Dourada. Quantas horas são no sábado? Quando eu trabalho com a Tejassa, que é o aprofundamento, das 9h30 da manhã até às 11, 1h30, mais ou menos. Ah, Aí a gente tem uma reprise, depois a 12h30. Aí depois, com o Bhagavan, são 3 horas praticamente, né? Que é das 9 a meio-dia. Tá? Mas é intenso e é imperdível esse trabalho com o Bhagavan. Não dá para pegar o conhecimento de um ano que levaria para um momento só. Ah, eu estou achando que você está perguntando, eu acho que é aquilo que eu falei antes, né? Posso entrar em qualquer momento, mesmo que já está indo para o sexto ano, né? Ou seja, já teve muita coisa que aconteceu em 5 anos, tá? Como eu falei, não tem problema, pode entrar quando quiser.
quando for possível para cada um. Mesmo agora, né, as inscrições estão começando. Ah, mas eu não consigo começar agora em junho, mas eu posso começar em setembro? Pode, tá? Mas sempre lembrando que sempre termina em maio do ano que vem, tá? Na inscrição tem a opção de membro participando dos cursos online e tem a opção colocar no pote de ouro, poderia falar? Tá. Isso é uma coisa que eu não falei, porque além daqueles. Eu falei da parte prática, né? Nós temos os encontros dos sábados, nós temos os encontros de cura e nós temos a Diksha da Lua Cheia, essa parte prática. Mas temos outras coisas que estão acontecendo que não somos nós, mas são os monges que estão fazendo. Quando você se inscreve no 81 mil Diksha Yagna, você vai mandar uma foto sua, né? Então, tem a nossa coordenadora, que é a Liz Mônica, que manda isso para a Índia, e essa foto, esse nome é colocado num pote de ouro, um pote dourado, onde lá está nesse Swarna Kalasha, que chama, que está instalado lá num certo campus lá da UANES, em Satyaloka, e E lá os monges, né? Ou seja, ele está entrando aqui na parte mística, tá? Parte mística. Eles estão constantemente orando para aquelas pessoas que estão naquele pote. Então, a inscrição, ela, ela vai te dar duas opções. Você se inscreve para participar das aulas, de tudo que é oferecido, e ter o seu nome e a sua foto no pote dourado. Ou você pode também, isso acontece, sei lá, eu quero dar isso para minha mãe. Eu inscrevo a minha mãe, mas ela não participa do curso, porque ela não, sei lá, não tem interesse, ela nem sabe. Mas o nome dela e a foto dela vai para o pote dourado. Tá? Ou seja, ela também está recebendo essas bênçãos, essas vibrações dos monges. Tá? Então tem essas coisas acontecendo, vamos dizer assim, como pano de fundo de todo esse trabalho. Tá. Isso aqui é sobre o Diksha Yagna. Gostaria de saber se terei algum dever ou obrigação ao me tornar parte desse movimento de 81 mil, ou se terei que ser devota desses mestres. Vou, perceba, né? Não é, em primeiro lugar, ele não é um movimento religioso, ele é um movimento espiritual. O foco é o indivíduo, é transformar o indivíduo e, pela transformação do indivíduo, transformar a humanidade. Cada um, percebe, isso aqui é algo no mundo para o mundo inteiro, tá? O mundo inteiro está nesse programa. E o mundo, né? Como sabe, cada país tem a sua religião, cada pessoa tem as suas crenças, tem as suas fés. Isso não interfere em nada na sua crença. Não interfere em nada, tá? Por isso que o Bhagavan fala, né? Que você vai se conectar com o seu divino pessoal. Se você é um católico, tá? E você tem como referência de divino Jesus, você vai se conectar com Jesus, tá? A sua relação, Jesus é a sua representação do divino. Talvez você é um budista. Ah, então, mas eu quero me conectar com Buda. Tá bom, essa é a sua representação de divino. Ou seja, o que esse programa não interfere em nada na sua fé. Aliás, vai tornar você vai se aprofundar ainda mais na sua fé, porque você vai ter a oportunidade de se relacionar com aquele divino de sua preferência. No fundo, é tudo a mesma coisa, porque tudo vem da grande luz compassiva. Mas, lógico, cada forma que a gente dá, ou seja, o Jesus tem certas características que são um pouco diferentes de características do Buda. Mas todos eles, todos esses chamados divinos, têm algo em comum, que é amor incondicional. Tá? E se a pessoa não puder estar presente por um mês? Tudo bem, tudo bem. Não, como falei, você pode entrar em qualquer momento. Você pode entrar agora. Quando eu falo agora, é o próximo ano que começa em junho, começando em junho. Você pode entrar em outubro, você pode entrar em dezembro, tá? Mas sempre lembrando, independente de quando você entra, sempre termina em maio do ano que vem. Se você entra agora em junho, você vai ter 12 meses. Se você entra em julho, para você vão ser 11 meses. Se entra em agosto, aí vão ser 10 meses, tá? Porque sempre termina em maio. Como eu trabalho aos sábados, fica gravado para acessar depois?
O que fica gravado são apenas os encontros de aprofundamento. O de Bhagavan, não. O Bhagavan é ao vivo e a cores, tá? Não, porque eles têm muito, porque principalmente quando o encontro com o Bhagavan, está acontecendo também muitos rituais, né? Percebe? Aí tem uma parte mística muito forte. Está acontecendo muitos rituais em vários campos ligados ao movimento da Era Dourada. Então não é possível a reprise, a gravação do Bhagavan, mas sim temos a gravação, a reprise do aprofundamento. E depois, aquelas respostas que o Bhagavan dá, que a gente chama de darshan, né, para dar um nome, depois elas são transcritas, eu traduzo, e depois vocês recebem isso né, num PDF, tudo aquilo que Bhagavan falou. Todas as respostas que ele deu para todas as perguntas. Isso sim vocês vão receber, todos recebem. Mas minha dúvida é se terei que abrir grupo de Diksha ou algo semelhante. Não, não, Heloísa, não. Aqui, já que você falou de Diksha, hoje, né, esse movimento, começa com o Anas, com o Ana Bhagavan, sempre ele começou com aquela transferência de Diksha, que é essa divina, energia divina que a gente transmitia com as mãos, tá? Aí tem uns 5, 6 anos que o Bhagavan falou para a gente parar com a transmissão da Diksha, que ele trouxe algo mais poderoso, que são a transmissão de Ananda. Ananda, amor sem causa e unidade, né? São eventos que nós fazemos, sim, mas quem quiser participa, ninguém é obrigado, onde essas pessoas que fazem parte do 81 mil, né, estão ajudando a transmitir essa Ananda para aquelas pessoas que estão lá presentes. Mas não é obrigatório, você participa se quiser, tá? Mas você pode fazer para transmitir isso para sua família, né, quando você sentir vontade e tudo mais, ou para os seus amigos, né? Tá? Mas você não é obrigado a fazer nada. Aliás, uma coisa, gente, que não existe essa palavra para Bhagavan, uma obrigação. Não é obrigação, você faz o que você quiser. Só entenda, né, que ele está dando alguns caminhos. Se seguir esse caminho, tá? Você vai chegar lá no que ele está oferecendo mais rápido. Se preferir outros caminhos, está tudo bem, tá? Pode não chegar tão rápido como no caminho que ele oferece, mas pode chegar também, tá? Então, uma coisa que é muito, muito sagrada para Bhagavan é liberdade. Cada um, vocês escolhem. Por isso que a gente falei antes, ele não interfere na fé de ninguém, não obriga ninguém a fazer nada, tá? Você pode participar e às vezes ele dá coisas para você, olha, vamos desenvolver a arte de ver, né? Tem um exercício assim. E você, tá bom, sei o que que é, mas não faço. Tá bom, é uma escolha, né? Então, mas ao fato de participar, algo está sendo transformado, tá? Bem, gente, mais alguma coisa? Aqui, acabei nem olhando aqui, gente. Desculpa o pessoal do Instagram. Deixa eu ver se teve alguma pergunta. Um monte de gente entrando. Ah, teve um aluno aqui de Pernambuco. Legal. Inscrições aqui da Magre. Tá bom. Bem, gente, tá. É isso aí. Fica aqui o convite, tá? E, lógico, né? Isso, cada um sabe do seu caminho. Ah, se tudo bem, não tá afim, não é para mim, ótimo, beleza. Mas continua com a gente aqui. A gente oferece os programas lá de transmissão de Ananda, estado de pico, que é aberto para todo mundo, gratuito. Fique com isso. Só entendendo que são processos bem mais lentos, né, do que um trabalho mais profundo como o de Diksha Yag. Bem, gente, eu agradeço demais, demais. Obrigado por vocês terem ficado comigo mais de uma hora, deu uma hora exatamente, tá? Agradeço muito mesmo a presença de todos vocês aqui do Zoom, todos vocês aqui do Instagram, tá? Lembrando que isso aqui fica gravado, depois a gente vai ser colocado lá no nosso canal do YouTube. Eu desejo a todos uma ótima noite, uma ótima semana, e a gente se encontra em algum outro momento, tá bom? É isso aí, gente. Beijo a todos. Gratidão.